Gente, vou contar para vocês um breve relato sobre uma experiência que eu tive com a ayahuasca. A primeira vez que eu tomei, eu sempre busquei por autoconhecimento, eu sempre tive acesso a muitas coisas que a maioria das pessoas não busca. Eu já fiz auto-hipnose, eu já estudei bastante sobre como a mente funciona, já meditei bastante e eu me sentia muito preparada para isso, porque eu me considero que eu me conheço muito bem. E de toda a pesquisa que eu fiz e histórias que eu ouvi sobre a ayahuasca, para mim fazia todo sentido eu consagrar e ver partes de mim que eu poderia melhorar, porque essa é uma coisa que eu sempre busquei muito. Então eu cheguei lá, eu fui sozinha, tomei a ayahuasca, tomei a primeira dose, comecei a sentir os efeitos, só que eu não estava entendendo muito bem. Eu falei, nossa, mas é só isso? E aí eu virei a cabeça pro lado e comecei a pensar sobre coisas que eu não queria pensar naquele momento. Na verdade, eu evitava pensar sobre esses assuntos o tempo todo. Então, era um assunto que estava lá na gaveta, lá no fundo escondido. E a ayahuasca trouxe, assim. E eu não queria pensar sobre aquilo. Só que como eu já estava sob efeito da ayahuasca, ela começa, ela te mostra e ela quer que você veja, ela quer que você cure aquilo de alguma forma. E eu não queria ver. Então eu virava minha cabeça pro lado, e aí eu me remexia, e aí parecia que ficava pior, e eu virava pro outro, e eu remexia. E chegou uma hora assim que ficou tão insustentável, que eu tava assim com a mão no olho, eu não queria ver, e eu tava com o meu corpo demonstrando isso, assim, tapando meus olhos e não queria ver. E de repente eu pensei, cara, eu vim até aqui pra isso. E aí eu soltei. E gente, foi assim, incrível. Eu vi as minhas sombras de uma forma que 10 anos de terapia eu acho que não faria por mim. Acho que só você vivendo, né, pra saber realmente o que foi. Mas assim, eu saí de lá transformada. Eu acho que como eu já tenho um lado aflorado pra mediunidade, eu consegui lidar muito bem com a situação. Eu sentia o meu terceiro olho abrindo assim, e como se estivesse recebendo informação por um vórtice, sabe? Só que a ayahuasca, ela é como se fosse uma mãe. Então, do mesmo jeito que ela bate, depois ela te acolhe. Ela me mostrou, né, muitas sombras que eu tenho, mas depois ela me mostrou por que eu tenho essas sombras, né? Então a gente foi lá na minha infância, eu vi por várias coisas que eu passei, vários sistemas que foram criados na minha cabeça, na minha forma de ver o mundo, que me fizeram ser assim. Então ela não fala, você fez nananana. É realmente assim, é a medicina mais inteligente do mundo, porque eu saí de lá assim, sentindo amor por tudo. Eu sabia que tudo que eu tinha vivido até aquele momento, assim, realmente estava perfeitamente alinhado e certo. Eu saí de lá, assim, sentindo que Deus e o universo, eles me carregam no colo o tempo todo. E tudo que eu passo, eu tenho que passar por aquilo. E sentindo um amor incondicional por mim, pelas pessoas, pela natureza. E eu saindo de lá, eu tava com uma música na cabeça que começou já durante o processo da ayahuasca a tocar essa música na minha cabeça. E era uma música assim, conhecida, que eu só lembrava o refrãozinho dela, ficava na minha cabeça, mas eu não tava entendendo o porquê daquela música ficar repetindo, sendo que eu não ouvi aquela música nos últimos dias e não era uma música assim que eu escutava, assim, que tá na minha playlist, por exemplo, uma música que eu gosto. E aí eu cheguei em casa e fui buscar a tradução dessa música. E ela fala assim... Vou dar uma pausa aqui, vou ler e já volto, que eu não lembro certinho as palavras. E a música é aquela música da Lauryn Hill, Killing Me Softly. Eu cheguei em casa e a primeira tradução que eu achei, eu abri. E dizia assim a música. Ouvi dizer que ela canta muito bem. Entenda ela como a ayahuasca nesse caso. Ouvi dizer que ela tinha um estilo. E então vim vê-la e escutá-la por alguns instantes. E lá estava ela, essa jovem moça desconhecida aos meus olhos, dedilhando minha dor com seus dedos, cantando a minha vida com suas palavras, matando-me suavemente com sua canção. Eu me senti todo corado de febre, envergonhado pela multidão. Senti como se ela tivesse encontrado minhas cartas e as estivesse lendo em voz alta. Eu supliquei para que ela parasse, mas ela continuou, cantando minha vida com suas palavras, matando-me suavemente com sua canção. E, gente, quando eu li essa tradução e eu entendi o recado da espiritualidade,
era como se qualquer dúvida que eu tivesse do que eu vivi dentro da ayahuasca tivesse, assim, dissipado, sabe? E é como se eu estivesse vivendo, assim, num mundo onde eu conseguisse ver que realmente tudo tá conectado e que a gente não tá sozinho. E eu só, assim, claro, foi a minha experiência, eu acho que eu tava muito preparada para essa experiência e eu fui no momento em que o meu ser, assim, o meu eu superior me fez um chamado e eu atendi na hora certa, sabe? Eu acho muito errado ir só por curiosidade ou só pra ver qual que é, usar por diversão, sabe? Se você realmente tá num caminho de busca, tudo que a gente pergunta pro universo, ele responde, primeiramente. E eu já estava nesse caminho. E era uma questão que realmente eu precisava trabalhar e que realmente eu não queria olhar e talvez nessa vida eu não olhasse pra isso, assim, se dependesse de mim. E a ayahuasca, ela, assim, me transformou em outra pessoa, realmente. E esse é o relato que eu tenho, e eu tenho um carinho muito grande por essa música. Se eu ouvir ela em qualquer lugar, eu me emociono, assim, meu olho enche de lágrima, porque eu consigo me conectar com a energia do universo através dessa música, pela experiência que eu tive. E eu acho que é uma experiência muito incrível pra eu deixar isso só pra mim. Eu sempre fiquei de gravar esse vídeo, já faz 1 ano que eu tive essa experiência e ainda me toca demais. Depois eu procurei a tradução dessa música e, na verdade, o ela é ele. Eu não sei porque eu achei essa tradução que casa exatamente, talvez para eu entender, linkar melhor com a ayahuasca, mas a tradução original não é ela, é ele. Mas a mensagem é a mesma e descreve exatamente como eu me senti durante a cerimônia, como se a ayahuasca estivesse dedilhando a minha dor, aquela dor que eu não queria mexer, que eu não queria nem olhar, mas foi muito necessário para o meu crescimento pessoal. E eu vejo o carinho, assim, que Deus, o universo tem pela gente e a forma que ele faz as coisas, como é tudo perfeito. E quando eu tô passando por um momento que eu acho que nada faz sentido, eu lembro que na verdade eu tô passando pelo que eu preciso passar. E no final vai dar tudo certo. E é isso, gente. Obrigada por quem assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.